É curioso como o regimento dessa casa é rasgado. E é rasgado pelo presidente, é rasgado por todo mundo. É de acordo com o interesse. Você diz, não é omisso. Olha só, a questão do refis, por exemplo. O artigo que diz lá que o refis beneficia, e claramente beneficia, ele não é omisso. Não pode ter regime de urgência. Mas como é de interesse do governo, então pode. Agora, se fosse um projeto de qualquer deputado, iam usar esse mesmo artigo para dizer assim, olha, não pode ter regime de urgência porque vai beneficiar pessoa jurídica e pessoa física. Aqui funciona dessa forma. Então, o interesse é de acordo com cada um. O artigo, depois eu vou citar o artigo do regimento, que diz claramente que regime de urgência é para ser analisado em sessão ordinária. O regimento é claro, ele não é omisso. É em sessão ordinária, não é em sessão extraordinária. E aí vão dizer, obviamente, que o regimento é omisso e que isso precisará ser passado pelo plenário porque há uma omissão. Não tem omissão nenhuma. Qual é a omissão quando está escrito que tem que ser analisado numa sessão ordinária? Pronto, sessão ordinária não é extraordinária. Simples dessa forma. Então, é muito lamentável que a gente veja isso acontecendo o tempo inteiro aqui, se desgaste, e eu espero que a sociedade em casa, cada vez mais, entenda o que acontece aqui, né? E como se dá, né, as relações aqui dentro. Quanto ao item 23, aqui do requerimento da mesa diretora, falando da fundação de 80 anos do Banesp, aqui nós vamos ainda voltar a falar sobre isso, né? Curioso, o Banesp é uma instituição prestigiada, é um banco do Estado, é um orgulho para os capixabas em termos da história que tem, mas o governador, eu acho que tem pouco cuidado com este banco. E se não me engano, pretende torrá-lo esse ano para encher os seus cofres, para passar a ideia para o resto do país de que é um grande gestor. E nomeou para presidente desse banco um presidente investigado pela Polícia Federal. Aí eu fico imaginando, nós temos uma Secretaria de Transparência e de Controle. Se cria um fundo aqui no Estado de combate à corrupção. E isso tudo em nome de quê? Se não há cuidados efetivos. Ninguém que é investigado já é culpado e condenado. Eu sei perfeitamente disso. Mas dentro da questão da transparência, então que as pessoas primeiro cuidem de ir lá se defenderem e coloquem uma pessoa ali com total lisura, com nenhuma mácula, para dirigir uma instituição tão séria quanto é o Banesp. Obrigado. Continue em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Presidente. Aprovado. Deputado Magés, para justificar voto, com a palavra o deputado Jamir Malini. Só gostaria de recorrer à Comissão de Justiça ao PL 57, 58, lidos ontem. Está deferido o pedido de Vossa Excelência. Obrigado. A palavra do deputado Magés, para justificar voto. Ainda sobre o item 23, então, que é uma sessão solene para a comemoração dos 80 anos da fundação do Banesp, como eu ia dizendo, o Banesp tem uma longa história aqui no Estado. E nos últimos anos se tornou um banco bastante eficiente. Claro que tem falhas e que poderia melhorar, enfim, isso não se discute, mas é um banco necessário aqui no Espírito Santo. Até porque a rede bancária, de uma forma geral, visa lucros astronômicos. É só observar que, apesar da crise econômica que o país vive, os bancos apresentam lucros astronômicos. Bancos como o Banesp, que é um banco, né, estadual, assim como a Caixa e o Banco do Brasil em nível federal, esses bancos eles devem cumprir também uma função social que os bancos particulares normalmente não vão fazer. Então, quando se pensa sobre a questão da privatização do Banesp aqui no Estado do Espírito Santo, imagine que o Banesp seja comprado por um banco como o Santander ou como o Itaú, por exemplo. Nós temos pelo menos, deputado Freitas, o senhor sabe disso melhor do que eu, nós temos pelo menos 30 municípios no Espírito Santo que só tem o Banesp de agência. Algumas dessas agências são deficitárias, mas elas precisam ser mantidas porque os municípios precisam que ali haja um banco. Imagine que seja vendido, por exemplo, para o Santander, ou para o Itaú, ou para um desses grandes bancos.
eles manterão agências nesses pequenos municípios? Ora, os grandes bancos hoje estão repensando se mantêm ou não agências nas cidades de porte médio, porque não basta que elas lucrem, precisa lucrar de forma exorbitante. Então, o Banesp é um banco que, apesar das falhas que tem e precisa ser aprimorado, precisa ser modernizado, mas é um banco necessário ao Estado do Espírito Santo e principalmente para aqueles municípios de poucos recursos, onde a única agência existente ali naquela área é a agência do Banesp. Do contrário, as pessoas ficarão sem serviço bancário. Então, esse ano, esta casa vai ter que se preparar para esse debate, que com certeza a intenção do governo é viabilizar essa privatização e que, não é que eu sou uma pessoa contra privatizações, mas neste caso específico, essa questão precisa ser muito bem pensada e muito bem refletida em função daquilo que eu já disse aqui. Muito obrigado, presidente.